Olá, pessoal, bom dia. Bom dia a todos e a todas. A gente vai começar a nossa aula daqui a pouquinho. Eu acabei de enviar para vocês um link para que vocês possam estar respondendo. É uma pesquisa em que eu posso conhecer um pouquinho mais de vocês. Tudo bem? Para os que chegaram agora, por favor, 2 minutinhos para que vocês possam responder. A gente começa já a nossa aula, tá? Eu acho tão bonito quando me responde, eu não me sinto só, cara. Por favor, gente. Hoje, vocês conversem comigo.
E aí, crianças, vocês estão conseguindo me ouvir? Deixa eu fechar isso aqui. Massa, beleza. Tudo bem? Vocês estão visualizando minha tela? Beleza. Pessoal, é o seguinte, queria desejar boas-vindas a vocês na nossa disciplina de saúde bucal coletiva número 2. A gente está na parte 2 da nossa disciplina e eu queria saber de vocês como é que vocês estão em relação a essa pandemia, com tudo que está acontecendo, o que está ocorrendo. Eu queria que vocês pudessem me dizer, assim, poucas palavras, como é que vocês estão em relação a esse semestre? Eu quero que vocês possam conversar comigo para que a gente possa bater um papo em relação a isso antes de começar, para que eu possa sentir como é que vocês estão e como é que eu vou levar essa disciplina. Isso é importante. O Anderson está cansado, a Amanda está triste. Por que você está triste, Amanda? Diga para mim, as aulas estão retornando, as atividades estão retornando. A Thaís já está estressada. Thaís, você já está estressada, o semestre mal começou. Beleza. A gente está vivendo realmente um momento estressante, né? Em que está tudo meio que diferente e a gente precisa lidar com essa maneira nova de realizar as nossas atividades. A Juliana está falando que está sobrecarregada. Sobrecarregada, vocês estão com muitas disciplinas? Como é que vocês estão em relação à faculdade? Sem falar do trabalho. O Nicolas está inseguro. Com o que você está inseguro, Nicolas? Discorra sobre. Beleza, então esse semestre vocês estão mais tranquilos. O quinto semestre, vocês acham que até agora vai ser um semestre difícil ou um semestre que vai ser tranquilo? Não, o Carlos Renato está confiante, aí eu gostei. É isso aí. Gostaria que todos estivessem com a positividade do Carlos. Então, o Nicolas está falando que sobre o desfecho que vai ter isso tudo, né? A maneira como a gente tá vendo tudo isso e o desfecho que a gente vai ter tanto em relação à epidemia quanto em relação à nossa faculdade. Professor, vou interagir. Obrigado, senhor. Vou lhe Quem nos ajudar. fala? Carlos Renato. Obrigado. Eu Fala, acho assim, Renato, diga lá, cara. me sinto confiante porque eu penso assim, essa doença foi chegando, ficou num grau bem elevado, né? E ela também está, digamos assim, saindo, indo embora, está ficando mais. Os profissionais de saúde estão sabendo melhor controlá-la, né? Já tem um índice de internações menores, de letalidade, acho que a virulência também. Então, uma coisa que eu acho que agora o sentido é melhorar, tá nesse caminho. É o que eu percebo. Isso, massa. Essa é uma observação fantástica. Eu acho que no nosso estado de pessoas que o nosso estado está realmente mostrando para que veio e a nossa saúde, apesar de ser uma saúde do Nordeste deficiente, com pouco recurso, conseguiu, junto com inteligência e manobra política, avançar num processo que nós vamos sair mais rápido. Claro que agora tem que ter muito cuidado, porque novos surtos eles podem retornar, novos surtos podem acontecer e a gente pode voltar até a lockdown. Então, no nosso país, como a nossa saúde é muito delicada e a gente tem um número de leitos reduzido frente a outras grandes capitais, como Rio e São Paulo, se por acaso o surto retornar, a gente pode até voltar ao lockdown, porque o que não pode acontecer é ocupar 100% do número de leitos. Então, essa dinâmica está sendo controlada de maneira sábia pelo governo do estado
e aqui eu não quero fazer nenhum levante político, eu só tenho que falar o que vocês já devem ter visto na mídia, que é verdade. Tá? Dito isso, eu concordo com o Ricardo, que falou que a gente está num período mais chegando próximo do fim dessa história. Está longe ainda, mas a gente já está muito mais próximo do que há 3 meses atrás. Então, sim, é motivo para a gente estar confiante e saber que se a gente levar da maneira correta, a gente vai conseguir se livrar dessa pandemia e tentar voltar o mais rápido possível às nossas atividades. E nunca vai ser mais normal, gente. Nunca ou nos próximos anos a gente ainda vai ter a sombra do coronavírus. Em segundas, terceiras, quartas ondas, isso possivelmente vai acontecer. Tá? A Thaís tinha falado que está tranquilo porque vocês estão mais adaptados e a Mariana está com receio da cadeira de cirurgia. Mariana, eu vou chamar de Mari porque eu já me sinto íntimo. Mari, não fique. Todo mundo, toda vida que começa uma disciplina de cirurgia, eu gosto de falar, só existem 2 tipos de pessoa. Um que assume o seu medo e o outro que mente sobre o seu medo. Mas os 2 tipos de seres humanos têm medo. Todo mundo tem medo, todo mundo tem receio. Só que uma das pessoas, ela consegue controlar quando ela assume e a outra não. Ela finge que não tem medo, mas na verdade, quando chega em situações em que ela precisa se pôr à prova, acaba gerando o quê? Um descontrole emocional. O que eu falo nessa situação? Assuma o seu medo e saiba que você pode fazer várias atividades para você controlar essa ansiedade, esse receio, tá? E sim, é bem diferente quando você começa a disciplina de cirurgia e vai começar a atender os pacientes e gerar um processo cirúrgico neles. Mas você vai perceber que do meio para o fim do semestre, as suas preocupações já vão ser outras, várias, que você nem vai mais lembrar desse receio. Acredite em mim. Feche os olhos e vai com medo mesmo, porque com certeza vai dar certo. Com a equipe de professores que vocês têm na cirurgia também, ó, show de bola. Pode crer. Pessoal, então essa disciplina é para ser o mais tranquilo possível para todos vocês e que a gente possa realmente aprender a saúde bucal coletiva de uma maneira prática junto com a teórica. Eu pedi para que vocês pudessem fazer um pouquinho, pudessem me dizer como é que está tudo em relação à pandemia, para que a gente possa saber como levar esse começo, para que eu possa ter um feedback de vocês de como é que eu vou começar essa disciplina. Eu vou começar enchendo vocês de teoria, enchendo vocês de conceitos, ou eu vou pegando leve, vou esperando com que vocês entrem no ritmo. Eu já imaginava que a resposta em relação à pandemia que vocês fossem me dar era mais ou menos isso. Acho que todo mundo também está com esse sentimento. Então, a gente vai começar de uma maneira mais leve e depois vocês vão perceber que o número do conteúdo vai aumentar. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu falo agora na apresentação da disciplina. O conteúdo ele começa bem básico e depois a literatura vai acumulando. Vocês precisam realizar as atividades, realizar as leituras, para que vocês possam estar conversando mesmo que eu vou falar. Tá? Eu estou com medo porque no questionário eu coloquei o que vocês acham da disciplina da saúde bucal coletiva como um todo, e eu estou com medo que todo mundo tenha colocado odeio, não suporto. Mas eu vou fingir que lá vocês colocaram que vocês amam e que sabem da importância e vai ser incrível, maravilhoso. Tá? Eu sei que eu sou uma pessoa que tem fé, né? Porque certeza vocês não colocaram. Pessoal, para quem não me conhece ainda, alguém que não esteja realmente matriculado na outra disciplina de segunda, meu nome é Fabrício Telamari, dentista e especialista em bucomaxilo, atualmente no mestrado, e vou apresentar para vocês a nossa disciplina de saúde bucal coletiva. A gente vai começar pela ementa. A Sandra está dizendo que é ótimo, muito importante. Professor, depois a galera vai... Professor, falar. porque Quem tá tem gente falando? querendo entrar. É a Adriele. Foi mal. Tem Porque gente hoje eu indo tô sozinho.
Hoje eu estou sozinho e aí eu sempre faço com 2 computadores. Hoje eu estou fazendo computador e celular. Aí está um pouquinho complicado e eu acabei colocando com a permissão. Segurem aí 2 segundos. Deixa eu ir até lá. Mais alguém? Tudo bem? Se a internet de alguém cair, a gente faz de novo, não tem problema. Essa aula aqui é tranquilidade, tá? A gente está aqui para conversar, bater um papo e aprender sobre saúde bucal. Deem um ok para mim, eu também amo vocês. Boa, o Carlos está perguntando por que... Eu chamei de Carlos Ricardo, foi mal, Renato, desculpa. Porque são tantas, A1, A2, A3, A4 e A5. O que acontece? Antigamente, no currículo inicial, elas eram um número menor, se não me engano, 2 ou 3, só que era um material muito denso, muito condensado, e as aulas elas tinham uma grande carga teórica que vocês não conseguiam assimilar. E aí foi feita uma diluição para que antes que vocês possam estagiar em unidades de saúde pública, vocês possam ter visto as 5 disciplinas, tá? Então, realmente, quando você vê que são 5, assusta. Mas eu vou falar um negócio para vocês. Na minha graduação, eu tive 2, tá? Dessas 2 que eu tive, dessas 2 que eu tive, só valeu real, sendo bem franco com vocês, uma, tá? E eu senti uma defasagem. Então, eu tinha que buscar. E aí, no meio da minha graduação, no meio para o final, né, só contando como eu cheguei na saúde coletiva, eu estava no 6º, 7º semestre e abri um estágio para um estágio do governo do estado. E era só prova de saúde coletiva, somente. Porque ia trabalhar no governo do estado em relação às unidades. Aí tinha o hospital e tinha os CELS. Ou seja, eu queria muito participar. E aí, tem mais alguém querendo entrar? Sim? Não? Ok. E aí eu queria muito participar e a prova era só saúde bucal coletiva, eu percebia que eu tinha dificuldade. E quando esse edital abriu, eu fui fazer e meti o pau a estudar. E aí eu percebi que as minhas disciplinas de saúde bucal, elas não tinham contemplado tudo que eu deveria saber para estar apto, por exemplo, a um concurso. Óbvio que não é só essa a função da saúde bucal coletiva, mas eu não estava apto. Ou seja, levei bomba. E aí eu fiz a prova por uma segunda vez e passei e virei estagiário e deu super certo. Foi uma das melhores experiências da vida. Eu fiquei como estagiário do Céu Centro, só que assim, liso na época, estudava na UFC, não tinha grana nenhuma e queria, obviamente, uma bolsa para ser remunerado para aguentar a barra do dia a dia e continuar na faculdade. O que aconteceu? Essa bolsa era uma bolsa de estágio, então era maior do que a bolsa de pesquisa, era tipo uns R$700 na época, que foi fundamental para que eu pudesse me sustentar e comprar o meu material durante a faculdade. Lá na UFC a gente tinha que comprar o nosso material. Uma história chata para falar o quê? Que o meu primeiro contato com saúde bucal coletiva foi nas disciplinas e depois, quando eu me coloquei em prova, eu percebi que eu não conseguia ter todo o conteúdo tendo sido passado por professores. Resultado, quando vocês têm 5 disciplinas, com certeza vocês vão ouvir falar sobre os assuntos e, se vocês se debruçarem e estudar esses assuntos, muito mais do que eu, sem dúvida nenhuma. E isso vai fazer com que vocês estejam mais preparados, não só para uma prova, mas também para o trabalho no serviço público, ou nem só o trabalho no serviço público, o trabalho também fora do serviço público.
o trabalho que hoje a gente sabe que a gente depende da saúde bucal coletiva. A gente está vendo nessa epidemia, nessa pandemia, que a saúde coletiva ela é fundamental. Para quê? Para que você possa, numa pandemia como essa, ter um controle da situação. Então, não ache que porque você tem plano de saúde, que aquele plano de saúde vai fazer tudo por você. Não. A gente, mesmo tendo uma condição financeira para ter um plano de saúde, você, como contribuinte, você tem direito no Brasil e necessita da saúde coletiva. E a gente vai falar sobre isso um pouquinho. Na nossa disciplina, a gente está na saúde bucal coletiva 2. Então, a nossa ementa ela vai trazer os seguintes tópicos e eu quero que vocês prestem bastante atenção. A gente vai falar basicamente sobre epidemiologia nessa disciplina. E aí eu já quero que vocês comecem a raciocinar o que diabos é epidemiologia, quem consegue me definir. A gente veio falando sobre epidemiologia nos últimos 4 meses em que vocês ficaram em casa confinados. Com certeza vocês têm uma noção do que é epidemiologia antes disso e agora ressignificando com a pandemia. E eu quero saber de vocês como vocês definem para mim. A gente vai falar sobre a epidemiologia, claro que das doenças bucais, e principalmente métodos de prevenção para que a gente lide com os problemas que a odontologia traz. Então, é uma epidemiologia, mas a gente não tem só que pensar no estudo das doenças, mas a gente tem que pensar em outras maneiras de prevenir que essas doenças possam acontecer, e a gente vai fazer isso nessa disciplina. Beleza, Fabrício, entendi. O que mais que a gente vai fazer nessa disciplina? A gente vai ver como é que os projetos de odontologia coletiva eles são implantados. E aí eu quero que vocês possam refletir sobre como é que, vamos supor que você virou, não sei se tem alguém aqui do interior, se tiver, fala aqui o interior para mim, e você foi chamado para ser coordenador de saúde bucal. E aí o coordenador de saúde bucal se reúne com o coordenador de saúde e elabora projetos para que ele possa desenvolver a odontologia no serviço público. E aí, como é que você faz? Quais são os projetos que já existem? E os projetos que já existem, como é que você vai colocar o seu município nesses projetos? A gente vai falar sobre isso também. E o programa Saúde da Família, que eu vou começar no fim do nosso programa, entregar a vocês para a Saúde Coletiva 3. Sim, como vocês falaram, são 5. E a Saúde Coletiva 3, ela vai começar a versar sobre o programa Saúde na Família, sobre a atenção primária. E na atenção primária, a gente vai ter... na atenção primária, a gente vai ter uma disciplina inteira para ela, que vai ser a Saúde Coletiva 3. Ok? Tudo bem até agora? Eu espero aquele ok de vocês. Tudo bem? Show! Pessoal, quais são os objetivos da nossa disciplina? O que, Fabrício, por cargas d'água, você quer fazer com que a gente possa compreender em relação à saúde coletiva? Pessoal, a gente nessa disciplina vai ter um estudo introdutório da epidemiologia. O que a gente vai levar como mais importante? A epidemiologia em si, em relação à sua evolução histórica. Vocês não podem sair dessa disciplina sem saber os conhecimentos básicos de epidemia, os conceitos mais predominantes na epidemiologia. Para que você possa sentar numa reunião com um coordenador de saúde bucal, ou então você está na sua clínica particular e vai falar sobre educação e saúde para uma criança, se você quiser ser odontopediatra, por exemplo, você precisa trabalhar com conceitos corretos e teorias corretas. E tudo isso está dentro da epidemiologia. A gente vai falar um pouquinho também sobre método epidemiológico, e a gente vai definir o que é método epidemiológico hoje, e vai abordar ainda como é que são feitos os levantamentos em saúde bucal coletiva. Beleza, Fabrício, consegui compreender mais ou menos. Massa. Além disso, conhecer o uso dos levantamentos epidemiológicos em saúde bucal. Vocês têm noção quais são os levantamentos epidemiológicos que a saúde bucal realiza? E se outras áreas da saúde têm mais ou menos estudos do que a gente? Será que a odontologia não é negligenciada porque a gente pesquisa pouco? Porque uma coisa é fato. Se a gente parar para pensar e virar e falar, cara, tem pouco dentista no serviço público ganhando bem
para o número da população do Brasil. E o que a odontologia fez esses anos inteiros, desde que existe o SUS, para que nós possamos nos destacar como dentistas e nos mostrar profissionais que precisam ser bem remunerados? Se a gente não estudar as doenças e mostrar que essas doenças precisam ser tratadas, que a população sofre com elas, a nossa realidade nunca vai mudar, os nossos dentistas vão continuar sendo escravos políticos dentro das prefeituras de vários municípios que existem por aí, e a gente vai continuar sendo mal remunerado e trabalhando muito, ganhando pouco, sem conseguir fazer o trabalho da odontologia, que é entregar saúde para a população. Então, uma das maneiras de você conseguir mostrar isso para os setores públicos, para os governantes, é através de estudos epidemiológicos. A gente vai também falar um pouquinho sobre vigilância epidemiológica, que aí a gente já muda o cenário, a gente não está mais estudando e levantando, a gente está tentando fazer algo, realizar uma ação para ter um resultado final em relação a essas doenças. E a gente vai falar na prática como é que essa vigilância epidemiológica acontece e o que é que isso muda. O que é que antes da vigilância os brasileiros tinham qualidade de vida e após a vigilância epidemiológica eles têm outra qualidade de vida. Qual é a diferença? O que é que existe de diferente? A gente vai falar sobre isso nas nossas aulas também. Definir análise de dados. A gente vai falar o que é um dado e como é que esse dado ele vai ser utilizado dentro da pesquisa científica para traçar e categorizar aquela doença, para que a gente possa conseguir trabalhar em cima dela. Que, na verdade, é o que está sendo feito hoje, agora, nesse momento, com a pandemia do coronavírus. Tudo que vocês veem na mídia são dados que são divulgados pelas secretarias de saúde, que chegam até a gente, e esses dados eles vão ser extremamente, por muitos anos, pode ter certeza disso, por muitos anos estudados para tentar estabelecer perfil de como é que essa doença atua e tentar estabelecer medidas de prevenção. E eu estou dando vários spoilers antes de começar a aula de assunto teórico propriamente dito, para que vocês possam começar a entender como é que a epidemiologia lida com essa situação. A gente ainda vai falar, descrever os principais levantamentos odontológicos, e quando eu for descrever esses levantamentos, a gente vai entrar no mundo clínico. Você sabe, por exemplo, qual é a fratura nos ossos da face que mais incide na população? Qual é a idade do paciente que mais está suscetível à fluorose? Qual é o número de cárie de um paciente negro da periferia? É isso que a odontologia coletiva pode trazer. Esses dados que você coloca em cima da sua prática clínica, eles têm sentido. Então, eu não vou ficar aqui falando somente sobre a teoria de como chegar nesses estudos. Isso também é importante, mas eu quero trazer para que vocês possam saber como é o país que vocês vão trabalhar, como é que é a população que vocês vão tratar, como é que essa população ela vai conseguir ser uma população mais saudável se você estudar essa doença e, quando você chegar a atuar clinicamente, você está cuidando de uma população e fala, não, eu vou começar a atuar com as crianças de tantos a tantos anos porque eu vi a última pesquisa do município e disse que essa faixa etária tem uma maior possibilidade de ter fluorose. Então, a gente vai trabalhar em cima dessa população agora essas medidas. E é assim que você trabalha efetivamente frente a uma população. Isso você precisa ter dados e ter pesquisa para isso, mas é completamente possível de ser realizado. Orientar em relação à mudança do modelo na melhoria da saúde através da prevenção. É justamente esse exemplo que eu acabei de falar. Quando você tem os dados, você pode trabalhar prevenindo para que aquelas doenças e aqueles fatores que possivelmente iriam gerar a doença sejam eliminados. Assim, você consegue fazer o que é mais econômico para a saúde, que é prevenir. Sem dúvida, é muito mais barato você prevenir, com medidas, na maioria das vezes, simples, do que você tratar depois, quando o dano já foi instaurado. E é esse um dos grandes objetivos da epidemiologia, que a gente também vai falar na nossa disciplina. Por último, a gente vai falar
e descrever vários agravos que a odontologia tem, e aí a gente cobre quase todas as especialidades e vai falar como é que os dados epidemiológicos desses agravos, dessas doenças. A gente vai ter algumas aulas, basicamente, na nossa AV2 só sobre isso. Tá? Então, vamos para o nosso cronograma para que a gente possa estabelecer. Queria chamar a atenção aqui. A gente vai começar, como eu falei para vocês, eu refiz o cronograma para 2020.2 pós-pandemia, então a gente começa com assuntos mais simples e depois a gente vai intensificando. Quando a gente chegar no dia 17/9, a gente vai ter uma revisão para a AV1 e a nossa AV1 vai ser dia 24/9. A partir das 12 horas, às 12h30 de hoje, vai ter uma atividade para vocês e eu vou fazer, e eu também vou colocar nos avisos do Moodle as datas da nossa AV1 para que vocês não esqueçam de maneira nenhuma e fiquem sempre atentos. Toda vez que vocês entrarem lá, vai ter uma mensagem gritando que a AV1 vai ser dia 24/9. Ok? E aí, na nossa AV2, que vai ser dia 10 de dezembro, dia 26 de novembro, a gente também vai ter uma revisão, que vai ser dia 19/11. Os conteúdos, eles acabam sendo densos, quando você pega o conteúdo de todas as AVs, então, eu vou fazer uma revisão antes das 2 provas para que a gente possa sintetizar tudo. Claro que essa revisão vai ser uma revisão dinâmica e eu vou utilizar algumas ferramentas de tortura mentira, algumas ferramentas educacionais para que a gente possa revisar esses assuntos, tá? Então, eu peço que vocês se preparem para o dia da revisão e se preparem, claro, para o dia das nossas AVs. Mas não fiquem tensos, não percam o sono. Vocês realizando as atividades e fazendo as leituras da maneira como a gente indicar, vai dar tudo certo, tudo tranquilo. Lembre-se que se você não fizer, aí a gente não pode garantir nada. Mas leiam, conversem comigo que dá tudo certo. Beleza? A F vai ser dia 10/12 e no fim de dezembro a gente termina toda essa brincadeira. Para quem não estava na aula de segunda-feira, a gente precisa falar sobre a nossa metodologia, então, por hora, a gente vai continuar através do ensino à distância, a gente vai continuar online, até que a gente possa retornar. Novamente, existe uma comissão interna que está fazendo com que toda a nossa faculdade possa ser readaptada para um possível retorno. Esse possível retorno está cada vez mais próximo, mas a gente não tem ainda uma data precisa para que possa sinalizar para vocês. Não obrigatoriamente, assim que o governo do estado liberar, a gente vai retornar. Talvez possa retornar primeiro as disciplinas teóricas e depois as clínicas, talvez venham as duas todas juntas na mesma semana, mas o fato é que está mais próximo do que longe. Lembrando que dentro de uma pandemia de escala como nós tivemos dentro do nosso país, dentro do nosso estado, a gente pode retornar para um lockdown a qualquer momento. Então, a possibilidade é baixa, mas a gente pode. Então, nós precisamos ter calma, paciência e também saber que a situação pode não evoluir para algo positivo. Mas a gente, sem dúvida, está muito próximo de retornar, tá? Por enquanto, a gente vai continuar com os ensinos online, mas assim que voltar ao presencial, a gente vai ficar com o ensino híbrido, o online e o offline, que é vocês olhando olho no olho comigo, que é o que é muito mais legal. Então, na plataforma Moodle, que é a plataforma que a gente está utilizando dentro do site da Paulo Picanso, a gente vai estar postando atividades, texto científico e bibliografia complementar para que vocês possam ter acesso. As participações de vocês são fundamentais, e aqui eu falo a participação aqui comigo, conversando, batendo, brincando um pouquinho aqui comigo, e também falando em atividades que a gente elenca através do Kahoot, que é uma ferramenta que eu gosto muito e que com certeza vocês vão utilizar nas nossas aulas de saúde coletiva, tá? Então, pode ser tanto a participação falada, a participação no papel, ou a participação através do Kahoot. Sala de aula invertida a gente vai utilizar. Quando der 12h30 vai ser liberada uma atividade para vocês já da próxima aula de sala de aula invertida, e também tem a matéria,
também tem a nossa atividade dessa aula aqui, que são 3 perguntinhas que vocês vão responder e enviar. Beleza? As 2 vão pontuar, tanto a dessa quanto a da próxima aula. E as revisões de literatura, que eu peço que vocês tenham muito carinho quando vocês forem abrir os textos de revisão de literatura. Dicas, por favor, não leiam no fim de noite, não leiam quando estiver perto de dormir, leiam quando vocês estiverem bem acordados. Eu sei, me corrijam aqui se eu estiver errado, quando a gente está lendo um texto de saúde coletiva, as palavras são diferentes, a maneira da escrita é completamente diferente do que a gente tem em um artigo clínico. Eu estou mentindo ou eu estou errado? Ou todo mundo lê um texto de saúde coletiva e tem facilidade? Vocês estão lendo um texto falando sobre os índices de cárie na população e vocês conseguem perceber que a maneira que eles escrevem é diferente. Então, às vezes, você precisa se debruçar um pouco mais, porque é uma maneira de escrita diferente e você precisa estar calmo, tranquilo. Ó, a Juliana já está falando que sim, que tem realmente uma leitura diferenciada, a Samila está falando. Ou seja, a gente consegue perceber que precisa dar uma atenção a mais. Então, por favor, um horário nobre, que vocês estejam bem acordados, um cafezinho do lado para quem gosta de café, quem não gosta, desculpa, vocês talvez sejam extraterrestres. Para mim, pessoa que não gosta de café, chocolate e cachorro, desconfie dela. Brincadeira, tá, gente? As nossas revisões de literatura, elas sempre vão ter textos que vão ter cunho científico. Nem sempre vai ser um artigo. Eu posso entregar alguns textos que são escritos em blogs, em sites educacionais, e mesmo assim, eles têm um cunho científico, mas não obrigatoriamente são reais artigos, beleza? Ó, a Thaís não gosta de café. Thaís, existe essa pessoa, gente? Vamos fazer assim, quando você começar a trabalhar e tiver 1 ano de clínica, a gente conversa de novo para saber se você ficou viciado em café, sim ou não. Cerveja de churrasco. Muito bem, Renato. Anderson, você é um ser humano legal, viu? Eu estava brincando, eu sabia que isso ia acontecer um dia. Eu falo isso porque é filosofia de vida, mas eu sabia que ia chegar um dia que eu ia ter um aluno que não gosta dos 3. Professor, pois é, eu nunca bebi café na minha vida, não gosto de chocolate, porque o chocolate tem que ser muito amargo, e cachorro tem nem perigo. Então, é mesmo. Anderson, tu tem que nascer de novo, Anderson. Tu nasceu errado. Como é que a pessoa não gosta de café, de cachorro e de chocolate, Anderson? Pelo amor de Deus. Eu estava até falando com a minha esposa, o animal que eu gosto de criar é aquele que eu posso, no final de tudo, ter gastado tudo com ele, eu posso me alimentar com ele. Esse é o animal perfeito para mim. Tá ok, a gente entendeu que o teu pet, na verdade, é com data de validade, né? Exatamente. Eu tô montando até lá em casa já sabe, exatamente para eles, criando umas coisinhas lá no quintal de casa, umas plantazinhas. Exatamente para mim, esses são os corretos. Eu me apego tanto com eles que eu quero eles para dentro de mim, entendeu? Olha aí, gente, o Anderson acabou de chamar a gente para um churrasco na casa dele com os animais que ele mesmo cria. Tá todo mundo convidado, fim da disciplina, dezembro. Confere? Não, no momento ainda não, estão os planos, são pequenininhos ainda. Olha aí, vocês podem encher o saco do Anderson daqui até dezembro, viu, pessoal? Gente, mas Anderson, você é um cara de gente fina, viu? Mesmo gostando de cachorro, chocolate e café, a gente abraça você. Pessoal, brincadeiras à parte, a gente precisa falar do assunto que vai ser leve, confia em mim. A nossa avaliação vai ser a AV1 e a AV2, as questões são de múltipla escolha, e nessa hora o aluno fala, yes, é múltipla escolha, né? Agendado em horário prévio, vocês já viram mais ou menos mais ou menos não, com certeza quais são as datas, qualquer alteração a gente passa essas informações de novo para vocês. As atividades que a gente vai realizar vão pontuar somando as atividades da nota teórica e
elas vão ser somadas e divididas por 2, dando a média de vocês, e aí vocês já sabem o mesmo parâmetro das outras disciplinas, quem vai para F e quem é aprovado. Nossa bibliografia, a gente tem os clássicos da saúde bucal coletiva, eu tenho muito orgulho de falar isso. O livro do Vitor Pinto é um dos livros que está na 6ª edição. A gente pode falar que antes de iniciar o SUS, esse autor já tinha esse livro de saúde bucal coletiva, que na verdade tinha outros nomes, que a gente vai já falar sobre isso, e um livro de epidemiologia da saúde bucal, que é de 2006, mas a versão que tem na biblioteca, se eu não me engano, é 2013. Aqui eu coloquei 2006, é porque é o que tem na nossa ementa, mas, se eu não me engano, a versão que a gente tem na biblioteca é mais moderna, mais atualizada. Eu vou utilizar essa, tá? E essa aqui são a cara dos 2 livros que eu mais recomendo para que vocês possam estar discutindo e conversando as mesmas coisas que eu converso, tá? Lembrando que o nosso plano de ensino está todo na nossa plataforma Moodle, como vocês estão vendo. Aí do lado direito, aqui é o link, mas ele já está tudo no sistema de vocês. Tudo bem até agora? Conversem comigo agora. A gente vai para a segunda parte da nossa aula. Tudo bem? Sim, sim, está todo mundo bem. Tem algum problema aí? Ótimo. Pessoal, vamos para a segunda parte da nossa aula. A primeira parte era uma parte introdutória. Eu tinha que ser o mais formal possível com vocês. E agora eu posso realmente fazer o que eu quiser. E aí, a gente vai para a segunda parte da nossa aula. A gente precisa começar a falar para vocês o que é saúde bucal coletiva. Eu quero que vocês prestem muita atenção agora, tá? A gente vai tentar fazer com que vocês possam ter uma nova percepção do que é saúde bucal coletiva e como a saúde bucal coletiva ela pode estar permeando meios que às vezes você nem imagina, nem percebe, e ela está presente hoje no seu dia a dia e você não sabe. A gente vai provar para vocês como a saúde bucal é importante e eu quero que vocês se estimulem a ler. Além disso, eu quero que vocês possam ser honestos comigo. Fabrício, tá chato. Fabrício, eu não estou conseguindo compreender isso. Fabrício, eu acho que tem muita teoria que talvez a gente não vá utilizar. Eu tenho um pouco mais de experiência que vocês e não falem que é muita, é só um pouco, tá? E a gente está tentando fazer um conteúdo que ele possa trazer a teoria de uma maneira mais prática, mas que vocês saibam, sim, conteúdos que podem fazer com que vocês possam ser aprovados num concurso público. Eu não sei se é essa a intenção de alguns de vocês, sim ou não, mas eu preciso preparar vocês para isso. Agora, se em algum momento vocês chegarem e falar, não, Fabrício, a gente não gostaria de seguir por aí, vocês conversam comigo e a gente para. A Juliana já está dizendo que sim, a Thaís respondeu sim para outra coisa. Tudo bem. Juliana, se você também quer estabilidade, quer estar no seu emprego público, sendo uma funcionária pública, fazendo um trabalho correto, você precisa muito de saúde bucal coletiva, tanto para ser aprovada, quanto para entender o funcionamento e como trabalhar de uma maneira mais eficiente. Quem domina a saúde bucal coletiva está apto a realmente exercer a função de funcionário público de saúde. Camila também já está dizendo que topa uma estabilidade no concurso público. E aí eu pergunto para vocês, o que diabos é saúde bucal coletiva? Vocês já tiveram a saúde bucal coletiva 1 e... o Nicolas quer para residência. Você vai fazer residência em quê, Nicolas? Você já decidiu? Buco. Qual é o hospital que você quer? Qual é o hospital que você já busca, assim, na sua cabeça, que você já viu um residente que gostaria de seguir? Já tem ou não viu nenhum hospital? Qual? O bom é que a aula está sendo gravada e o pessoal que vai assistir essa aula depois vai achar que eu estou doido, né?
Mas, então, depois você me diz qual é. Sem dúvida, a gente vai poder te ajudar a construir um conhecimento sólido de saúde bucal coletiva para preparar você para a prova da residência. O Hospital das Clínicas, ó, a gente fica feliz. HUWC. Massa, foi o meu mesmo hospital. Legal. Então, vamos começar. Eu preciso que vocês possam interagir mais ainda comigo. Saúde bucal coletiva. Eu vou começar a fazer um raciocínio e vocês me dizem se está certo ou está errado, tá? Saúde bucal, todo mundo sabe, é o quê? A saúde da boca, que é uma parte específica. Só que aí depois vem saúde bucal coletiva. O coletivo eu posso dizer que é o todo, o geral. Massa. Então, é assim, saúde bucal é uma parte da boca. Tipo, é específico, é só a boca no corpo. E depois ele fala sobre o todo, sobre o corpo. Assim, é a saúde de uma parte específica que depois vai para o todo. Como assim? É um conceito que, inicialmente, quando você lê saúde bucal coletiva, é um pouco contraditório. E aí você vira e fala, professor, eu estava entendendo até agora. Só que agora, nesse exato segundo, assim, não mais. Não estou mais entendendo. Né? Você se pergunta, o quê, macho? O que tu está dizendo? Mas calma. Vamos tentar de novo. Só mais uma vez. Saúde bucal coletiva, saúde da boca. E o coletivo aqui quer dizer o quê? Quem me ajuda? Eu estava entendendo, professor, que era o coletivo, assim, da população em geral. Perfeito. É isso aí. A saúde bucal de todos, como um coletivo de comunidade. Mas por muito tempo, a gente parece, essa discussão que eu estou falando parece besteira, tipo assim, quem é que ia imaginar isso? Quando os caras começaram a fazer e falar sobre como seria o novo nome da especialidade, eles começaram a ter essa percepção de que o nome poderia soar meio contraditório. Tiveram reuniões e reuniões nas associações brasileiras de saúde coletiva para poder definir esse nome. E tinha uma galera que não queria esse nome justamente por isso, porque era um pouco contraditório. Mas quando você tem uma noção histórica do que acontece, é óbvio que esse coletivo quer dizer, como o Renato falou, era o Renato, né? Sendo a saúde da comunidade. Massa. Tranquilo, fácil, de boa. Então, é um conceito que tem que ficar na cabeça de vocês, é simples, mas por muito tempo gerou muito estresse frente à comunidade da saúde bucal coletiva, tá? Então, antigamente, a chamada odontologia sanitária, e ela era chamada de odontologia sanitária antes do SUS, antes de 1980, mais ou menos 1960, e depois, mais tarde, ela começou a ser chamada de odontologia social e preventiva. E aí, por exemplo, na minha época de graduação, um dia desse, tá? Diga-se de passagem, um dia desse eu fiz a disciplina, e o nome da minha disciplina era odontologia social e preventiva. E durante a minha estada no curso, ela mudou de nome para saúde bucal coletiva. Então, eu meio que estava aí nesse processo. Basicamente, Professor, ela era saúde... Oi. vou interagir também. Obrigado, senhor. Luísa, né? Luísa, Diga lá, em Luísa. relação, pronto, à saúde bucal coletiva, né? Eu vou falar baseado naquilo que a gente aprendeu na disciplina de coletiva 1, que, assim, por sinal, eu gostei muito do professor, que é o professor Raul. Apesar dele ser bem conteudista, acho que a própria disciplina exige isso, né, pelo volume de informação, mas eu achei que foi uma disciplina que agregou bastante ao conhecimento da gente. E aí ele batia sempre na tecla, essa questão da saúde bucal, ela está relacionada à saúde geral. A gente não pode se ligar basicamente à saúde da boca, porque a gente sabe que ela tem uma relação direta com outros órgãos do corpo. Né? Então, esse trabalho de saúde coletiva é um trabalho que envolve vários
vários outros profissionais, não só o dentista, né? Então, tanto é que hoje nos postos existe um envolvimento, né, de outros profissionais, do dentista, do médico, do psicólogo, porque todos esses profissionais da saúde, eles vão ajudar a população em geral a ter uma consciência maior, né, da importância da saúde, para que cada indivíduo da sociedade ele tenha assim, um empoderamento, né, em relação à importância da saúde, a importância que a saúde tem na sociedade, entendeu? Então, eu acho Massa, que... perfeito, Luísa. É isso. Pode continuar. Não, então Massa, é isso. massa. Muito Então, boa a sua fala. Quando a gente... Acho que o governo, né, ele trabalha basicamente em cima de ações, através de estudo, para poder conscientizar cada indivíduo da importância do autocuidado, para que não deixe somente essa responsabilidade nas mãos dos profissionais de saúde e do governo, né? Massa. Você falou muitas coisas, tem muitos conceitos aí. É ótimo que vocês já chegam aqui com essa noção de saúde bucal sendo uma saúde que não é somente olhar para a boca está dentro do corpo humano, e o corpo humano é algo multicomplexo, e ela é tão importante quanto outra saúde, se a gente for chamar assim, e ela é globalizada, ela não é específica. Mas esse conceito ele tem que ficar na cabeça de todo mundo. E não é só ficar na cabeça, é quando aquele seu cliente chegar e falar, não, doutor, é rapidinho, é só remover esse dente aqui, é 2 segundos. E você tem que entender que não é só 2 segundos, não é rapidinho, não é só ali. Você tem que sentar e realmente ver que o paciente é todo, quando ele é um todo, a gente tem que fazer exame, anamnese, fazer com que aquele paciente ele possa ser avaliado de uma maneira geral e não só a boca dele. Mais alguém quer falar? Não? Tudo bem. Pessoal, então, antigamente era chamado de odontologia sanitária, depois odontologia social e preventiva, e depois, quando, mais ou menos na década de 80, no fim da década de 80, o termo saúde bucal coletiva foi começado a ser utilizado, foi utilizado em vários artigos inicialmente, e depois, somente em 98, é que a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, ela começou a utilizar o termo como um termo oficial para determinar a saúde bucal coletiva como um todo. E a saúde bucal coletiva não é simplesmente algo teórico ou simplesmente algo prático. Ela é um misto de campo teórico e campo prático, que quer, de uma maneira simples, e aqui a gente vai estudar um pouquinho sobre o que a saúde bucal quer, o que a saúde bucal coletiva quer, mas de maneira simples alcançar o conjunto da população, alcançar com que intuito? Não na visão de curar aquele paciente. Vocês concordam comigo que quando a gente está na clínica, a gente quer curar, e a saúde bucal coletiva ela não aceita a cura, e vocês já devem ter visto, existe um processo saúde e um processo doença, em que o ser humano está sempre brincando entre estar muito saudável e às vezes está não tão saudável e começa a ficar doente. E que nessa visão do processo saúde e doença não existe cura, existe que você às vezes está mais saudável do que doente e às vezes mais doente do que saudável, e você vai brincando nessa gangorra, tá? Mas não existe a cura como nós conhecemos. A maneira de estar livre de doenças, que seria a cura, teoricamente isso seria algo utópico, algo que é difícil de ser alcançado. Então, a saúde bucal coletiva ela não visa essa cura, aquela relação indivíduo-biológica. Ou seja, o que eu falo com indivíduo biológico? É quando você tem um indivíduo que pode estar sendo acometido por uma cárie, que vem através da bactéria, eu removo a bactéria, e agora eu já consegui deixar esse paciente curado. Não é esse o objetivo da saúde bucal coletiva. O objetivo da saúde bucal coletiva é diminuir como essa cárie chega em uma grande população. Controlar
os processos que vão fazer com que você acabe tendo cárie, você possa ter uma fluorose, você possa ter um dano na ATM. Como você vai controlar para que aquelas pessoas não estejam próximas a fatores que possam gerar aquele agravo, aquela doença? É aí que a saúde coletiva bucal vai atuar. Ok? Eu preciso saber se vocês conseguem começar a identificar esses conceitos. Tudo bem até agora? Uhum. Show. Tranquilo. Até aqui tudo muito simples e eu preciso... Vocês já ouviram muito sobre o que é epidemiologia nesses últimos meses através do coronavírus, correto? Eu quero que vocês me ajudem. E aí, o que diabos é epidemiologia? Me ajudem. Uhum. Muito bom. Vocês são incríveis. Ótimo. Sensacional. Adorei essa participação, foi boa. Nada? Vamos lá. O que é que vem à cabeça de vocês? Em algumas palavras, vai. Se eu falar epidemiologia, o que é que vem na cabeça de vocês? Qualquer coisa. Não existe nada errado. Existe um conteúdo a se trabalhar e é isso que eu quero. A Ana disse que vem estudo. A Mariana disse origem das doenças. Causa. O Nicolas falou estudo epidêmico. Propagação de doenças. Samila, estudo dos fatores que interferem no processo de saúde e doença. Massa. A gente está chegando lá. Eu espero que vocês não tenham dado um Google nisso, hein? Estou confiando em vocês. Eu queria estar olhando para a cara de vocês agora, nesse exato segundo. Mas Professor, muito bom. eu acho que esse processo de transformação assim, das condições de saúde de uma população. Massa. Show. A gente está chegando quase lá nesse conceito. Samila chegou exatamente onde eu quero. E aí eu não, né? Eu não consigo falar com tanta propriedade quanto esse professor que está aí na frente de vocês. Vocês conhecem esse cara, né? Eu estou esperando a resposta. Sim, muito obrigado. Então, eu vou pedir a ajuda dele para a gente levar o resto da nossa aula, tá? Me digam, vocês conhecem Pasteur? E o que tem a ver com a nossa aula? Primeiro, o que o Sérgio tem a ver com a nossa aula, o que o professor tem a ver com a nossa aula e o que Pasteur, Koch e John Snow tem a ver com a nossa aula? Quem me dá uma luz? Vocês conhecem Pasteur, sim ou não? Respondam. Se eu falar Pasteur, vem alguma coisa na cabeça de vocês? Sim, o quê? Caldo nutritivo. Gostei, muito bom. Caldo nutritivo. Show. Massa, Nicolas. Koch. Se eu falar Koch, vem alguma coisa na cabeça de vocês? Um grande pesquisador chamado Robert Koch? Sim ou não? Vocês podem ser honestos, gente. Não tem problema. Tipo, eu lembrei desses caras um dia desses. Eu nunca ouvi falar. Pessoal, esse nome Koch me vem à cabeça aquele nome do bacilo de Koch, acho que é da tuberculose. Massa, show de bola. Bom. É isso? É ele mesmo. É o Robert Koch. Ele foi um dos... ele descobriu não, né? Ele realizou o achado de identificar o bacilo. Massa. O que mais? John Snow. Vocês conhecem algum John Snow? Sim ou não? Aguardando. Gente, John Snow pesquisador, meu povo. Não é esse, tá? Esse aqui não é o que a gente está querendo. A primeira coisa que eu fiz foi pensar nele. Foi pensar nele, mas não é o nosso foco agora. Por favor, vamos dar um Google. Quando você dá um Google, você vê que não é aquele cara, é esse. Esse é o John Snow que a gente quer falar, tá? Esse cara é um outro cara
ele não lutou com dragões do lado dele. Na verdade, ele simplesmente teve um grande avanço científico, e eu quero dividir esse avanço científico com vocês, que vai nortear a gente para os nossos estudos. Esse cara, chamado Jon Snow, que, novamente, não é o de GOT, ele vai fazer com que nós possamos entender o que é epidemiologia, através de algo prático. Ele fez epidemiologia prática sem antes saber o que era epidemiologia. E eu quero dividir essa história com vocês, tá? Eu vou sair um pouquinho da projeção. Pessoal, eu quero que vocês agora deixem o vídeo, o áudio de vocês bem abertão, para que a gente possa assistir esse vídeo aqui 2 segundos. Vocês estão vendo? Sim ou não? O áudio de vocês está ligado? Beleza. Prestem bastante atenção, mas é simples, tá? Vamos nessa. Ai, mentira. Vamos lá, calma que isso tudo é... Todo mundo está sem áudio? Beleza. Isso aqui. Vamos tentar agora. Pessoal, falem comigo, melhor ou pior? Professor, não dá para ouvir absolutamente nada. Tá. Show, tranquilo. Então a gente vai para o meu terceiro ponto. Mas a legenda não dá para ver pela legenda, não? Então, o que eu quero que vocês façam? Eu vou colocar o link para vocês e aí eu vou dar... O vídeo tem 5 minutinhos. Todo mundo consegue abrir o vídeo e colocar a legenda no YouTube em português? Vocês sabem como fazer? Sim? Não? Talvez? Conversem aí comigo. Colocar a legenda em português, professor? Eu nunca fiz isso, não. Mas se eu disser como a gente tenta. Pronto. Vamos nessa? Vamos aprender, então. Deixa eu... Tá. Vamos aqui no YouTube. Eu vou passar o link para vocês, tá?
Só acontece com quem faz ao vivo. Show. Todo mundo está vendo o link? A minha playlist? Como assim? Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim ou não? Conversem comigo. Sim, também para ver. Show, beleza. Professor, a legenda já está em português quando a gente abre o link. Pronto, melhor ainda. Porque, na verdade, eu já estava assistindo ele em português. Caso vocês precisem, para referências futuras, todo mundo aqui já vai saber. Você chega aqui em detalhes, nessa catraca, e aí você coloca em abrir legendas está desativado. E aí você coloca português gerado automaticamente, tá? E aí ele já vai a legenda tranquila, é só você dar o play. Beleza? Tudo bem? Show, massa. Gente, são 5 minutos de vídeo. Eu quero que vocês assistam e eu retorno daqui a 5 minutos, todo mundo na atividade. 1, 2, 3, valendo.
E aí? Show? Treinaram? Beleza. Agora vocês já sabem quem é o Jon Snow. Sabem que ele não participou de GOT, né? Que ótimo. Então vamos nessa. Eu preciso saber algumas informações para saber se vocês captaram direitinho e eu quero que vocês respondam, tá? Então vamos nessa, vamos ver. Pergunta. Não sou eu que estou perguntando, é o professor. A antiga teoria que explicava a maioria das doenças na época era a teoria do miasma. Beleza, vocês agora já sabem o que é o miasma, a teoria do miasma, ou então teoria miasmática. O que é que eles acreditavam que causava as doenças? Eu quero todo mundo respondendo. Letra A, água ruim. Letra B, comida estragada. Letra C, vapores envenenados. A, B ou C, respondam. Bora? Muito bem, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. A resposta é a letra C, vapores envenenados. Vamos para outra. Essa aqui é mais simples ainda. Qual é o sintoma que fez com que o Dr. Snow, novamente, não é o do dragão, pudesse desconfiar que a transmissão da doença era pela ingestão da água contaminada? Letra A, febre. Letra B, diarreia. Letra C, dor de cabeça. Letra D, desmaio. Massa. Letra B. É isso aí. Ele começou a perceber, então, que a diarreia era algo que ele estava vendo como um sintoma que possivelmente não ia ser gerado através de algo respiratório, como eles acreditavam que era através do miasma. E aí eu pergunto para você, como foi que o Dr. Snow chegou a essa conclusão? Qual foi o fato mais básico que o ser humano pode fazer para tentar entender como é que aquilo ali estava acontecendo? Quem me ajuda? Algo básico, simples, que todo mundo deve fazer quando você tem um problema. Alguém? Vamos lá, de novo. Ele estava frente a uma situação, frente a um problema, e ele começou a querer saber como ele poderia descobrir o que estava causando. Para isso, ele fez o quê? Alguém? Pronto. Ele pesquisou. Ele começou a observar. Depois que ele observou, ele começou a investigar, a pesquisar. E aí você começa a entender que ele estudava a doença, ele se debruçou sobre ela. O primeiro foi a observação. O segundo foi a obtenção de dados. Alguém quer falar? Não, só clicou no microfone sem querer. Tudo bem. E é isso aí. Como a Amanda e a Mariana estão falando, através de pesquisa, ele começou a estudar. Ele verificou que ali tinha algo que poderia gerar para ele dicas, orientações que culminariam no motivo por que aquela doença estava acontecendo. Então, sim, diarreia, letra B, tá? E aí, como é que o Dr. Snow pôde ter mais certezas de que a doença estava relacionada com a água? Quando foi que ele juntou os dados que ele já tinha com outra informação que ele virou e falou, não, só pode ser da água. Quem me ajuda? Perfeito. O Anderson matou, ele mapeou. Então aqui a gente tem vários níveis em relação ao estudo do modelo epidemiológico. Ele observou e ele mapeou. São duas características fundamentais frente a um estudo epidemiológico para que você possa iniciar o desenvolvimento da sua pesquisa. Massa. Então, vocês conseguem ver como ele, sem ter uma metodologia de estudo na época, começou a rastrear aquela doença. Ele saiu da zona de conforto dele e foi buscar o quê?
o que nós podemos chamar de dados. E os dados foram fundamentais para eles. E aqui tem a grande importância dos dados. Os dados serem o mais precisos possíveis. Você viu como, além dele ter os dados, ele precisou ir em loco para saber? Ele não podia somente ter os dados aqui em mãos. Se ele tivesse só os dados em mãos, e ele fosse ver, por exemplo, a morte da viúva que morava distante da bomba de água, ele possivelmente não teria como compreender, se ele não tivesse sido em loco, que um funcionário dela levava água porque ela gostava do gosto da água. Se ele não tivesse sido em loco e tivesse visto aquela população, estudado aquela população, ele não teria visto que naquela casa, que tinham várias pessoas, eles tinham um poço que fazia com que eles não bebessem água da bomba e sim bebessem água do poço. Ou seja, o estudo epidemiológico, o método epidemiológico, ele precisa de dados, mas você também precisa, frente aos dados, e ver a situação para realmente rastrear aquela situação. Não é simplesmente verificar os dados e mapear, mas verificar os dados, mapear e rastrear. Então, aí a gente tem várias palavras soltas que começam a formar um conceito. E esse conceito vai culminar em quê? Não sou eu que estou falando, é o professor, na epidemiologia e no método epidemiológico. O método epidemiológico é a grande cereja do bolo que a gente vai falar nas próximas aulas, e isso realmente é assunto para as próximas aulas, o método epidemiológico. O meu objetivo hoje é finalizar a nossa aula com vocês com conhecimento de epidemiologia, de saúde bucal coletiva e ainda de método epidemiológico, um conceito aproximado. O conceito de método epidemiológico é bastante dinâmico e bem extenso. Ele se aplica em várias frentes, então a gente vai ter uma aula para se debruçar especificamente sobre isso. Mas se eu for falar em epidemiologia, como vários de vocês falaram, eu vou aqui trazer a origem grega da palavra, ep, sobre, demos, população, e logia, estudo. Então, estuda que estuda a população. Massa, Fabrício. Entendi. Mas quando você fala estudo que fala sobre a população, isso é muito abrangente, pode ser qualquer coisa. Eu posso estudar a população em relação a se ele torce Ceará ou se torce Fortaleza. Não é exatamente sobre isso. É sobre a comunidade, não o indivíduo, mas relacionado com as causas e efeitos biológicos e sociais das doenças nas populações. Então, se alguém perguntar amanhã ou daqui a pouco para vocês o que é epidemiologia, a gente vai responder que são as causas, é o estudo das causas e dos efeitos biológicos e sociais das doenças nas populações. Então, efeitos biológicos, a gente tem o próprio homem, a gente tem os micro-organismos. Efeitos sociais, a gente tem a falta de saneamento, a pobreza, a maior vulnerabilidade de algumas comunidades sociais e doenças na população em relação a essas causas e efeitos, tanto biológicos quanto sociais. Então, novamente, efeitos biológicos ou causas biológicas e efeitos sociais e causas, efeitos sociais e efeitos biológicos juntos nas doenças, nas populações. É o conceito bem abrangente de epidemiologia. Óbvio que aqui eu estou trazendo o que o Vitor Pinto fala, mas existem várias outras definições de epidemiologia e, como vocês já sabem, em saúde coletiva, é uma literatura que tem uma escrita diferente. Por quê? Porque é uma literatura que tem uma veia dentro de outras ciências. Então, as terminologias e os conceitos, eles nunca são conceitos secos, fechados. O que é gengivite? É isso, é um conceito. Aqui não, aqui é diferente. Como dentro da saúde coletiva existem outras ciências, a gente tem conceitos que são mais dinâmicos. Então, para uma só palavra, para uma só área de estudo, você vai ter diferentes conceitos que vão permeando e vão fechando na sua cabeça um conceito amplo, dinâmico e abrangente. É assim que a saúde coletiva trata. Eu sei que vocês têm um perfil clínico, eu também tenho um perfil clínico, mas a gente precisa dominar esses conceitos, precisa tentar
abordar o maior número de conceitos teóricos para que você consiga trazer isso para a sua prática e saiba e esteja com a teoria afiada para qualquer tipo de teste que você possa fazer, qualquer tipo de prova que você possa fazer, e assim você ser um candidato a um possível concurso, ou então para que você possa falar a mesma língua frente a uma reunião que você tenha no seu trabalho, quando você for um funcionário público da saúde, ou então não. Às vezes você foi convidado para um programa e vai falar sobre a cárie e você não consegue desenvolver aquele assunto. Talvez porque você só sabe o clínico e não sabe saúde bucal coletiva. Isso tudo a gente precisa deixar você amparado para que você seja um profissional realmente que consiga versar sobre todas as áreas da odontologia. Beleza? Então, novamente, os assuntos de epidemiologia, método epidemiológico e um pouquinho da história da epidemiologia para a gente chegar no método epidemiológico é o que a gente vai ter na nossa próxima aula. Não sou eu que estou falando, é o professor. Então, assim, né? Eu não sou autoridade nenhuma, mas esse cara vocês já conhecem e merece respeito. E é isso. Por hoje, a gente finalizou. É festa no parquinho. A gente se vê agora 11h56 e a gente se vê na próxima aula. E eu queria agradecer demais a presença de vocês, todos aqui, e eu espero que na próxima aula a gente possa se encontrar e falar um pouquinho mais sobre esses assuntos. Lembrando que 12h30 já tem atividade para vocês e também tem atividade da sala de aula invertida da próxima aula, que também vai ser lançada junto. Beleza? Agora ainda não está disponível, mas daqui a pouco vai ficar. Quem é que está falando? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Beleza. Pessoal, se ninguém tiver mais nada para falar, a gente encerra a nossa aula por aqui. Muitíssimo obrigado. Se vocês quiserem falar alguma coisa, Fabrício, foi chato. Fabrício, eu acho que você devia fazer assim, assim, assado. A gente está aberto. A disciplina é para vocês, feita pela Paulo Picanso, mas a gente pode adequar ela à necessidade de vocês. É só vocês falarem comigo, a gente está aberto a essa discussão. Claro que a gente tem que manter um padrão na ementa, um padrão de nível adequado para que vocês possam ser ótimos profissionais, mas a gente pode conversar sobre qual é a maneira que esse material chega para vocês. Tá ok? Beleza. Alguém quer falar alguma coisa? Camila? Não? Show. Dole 1, dole 2, dole 3. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, pode me procurar no privado. A gente também consegue conversar. E se vocês tiverem... Se vocês não tiverem mais nada, a gente está finalizado. Show, a Camila não era nada. Beleza. Gente, tchau. Vamos encerrar aqui. Muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.